Olá, professores e professoras, eu sou o professor Romero e vou mostrar para vocês algumas possibilidades de como inserir as atividades na plataforma pelo computador para que os alunos possam responder pelo celular. Aqui na nossa sala de aula, a gente vai clicar em atividades, criar, clicar em atividade novamente. Aqui a gente vai colocar o título. Aí eu coloquei a atividade em Word para vocês terem um exemplo de atividade em Word. Aqui nas instruções eu escrevi atividade habilitada para o aluno visualizar, ou seja, eu vou criar a atividade de forma que ele não possa editar. Aí eu clico em arquivo, clico em upload e vou buscar na minha pastinha de documentos a atividade que eu criei. Pronto, a minha atividade está aqui. Eu vou abrir para vocês verem mais ou menos como é que ela é. É uma prova de ciências de anos passados aqui, com questões de múltipla escolha, e no final tem uma questão para responder por escrito. Beleza? Vou fechar. Aqui eu tenho a opção de fazer com que os alunos possam visualizar o arquivo, editar o arquivo. Tanto faz eu colocar como visualizar ou como editar. Tá? Eu vou colocar só como visualizar, porque quando ele for responder pelo celular, vai abrir uma espécie de arquivo em PDF para ele. Fiz aqui a atividade, vou criar. Agora eu vou criar uma nova atividade em PDF. Sigo o mesmo caminho, criar atividade em PDF. Aí aqui eu coloquei, na descrição que os alunos podem editar. Vou adicionar, vou em arquivo, clique em upload, busco na minha pasta, aí aqui eu tenho a minha atividade em PDF. Aí vocês podem ver aqui, que ela está em PDF. É uma prova também de anos passados aí, com questão de múltipla escolha, é até uma prova de matemática. Fechei aqui. Os alunos podem editar o arquivo. Criei minha atividade. Agora eu vou criar uma atividade de imagem. Criar atividade. Criei uma atividade de imagem e coloquei os alunos podem desenhar na imagem. Vou adicionar, arquivo, upload, e aí escolho uma imagem. Aí vocês podem ver aqui, que fala que é uma imagem, nem é Word, nem é PDF. Vou abrir para vocês verem. Está aqui, imagem. Vou voltar. Os alunos podem visualizar, os alunos podem editar, tanto faz, tá? Vou colocar aqui que os alunos podem editar. E vou criar minha atividade. Agora eu vou aguardar os alunos responderem. Entrei como aluno na sala de aula pelo celular e vou começar respondendo a atividade em Word. Vou abrir a minha atividade e vou habilitar a edição clicando na caneta lá em cima, como todo mundo já conhece. Tá aí, pronta para ser editada. Aqui com a minha atividade aberta, eu vou escolher a caneta que eu quero usar, escolher a caneta azul e vou marcar aleatoriamente, porque é só um exemplo, tá bom? Vou marcando o X aí nas questões, lembrando que aqui eu acessei como aluno. Vou dando zoom com 2 dedos na tela, aumentando, diminuindo. Passo para a próxima página, continuo marcando aí. Agora tem algumas questões de certo ou errado. Vou marcando todas. Vocês podem observar. E no final eu vou usar a caixa de texto para poder digitar a minha resposta. Tá aí a minha resposta, com a caixa de texto. Quando eu salvar a minha atividade, vai aparecer uma página em branco, como se eu não tivesse feito a atividade. Mas é porque a que eu fiz e foi editada é só minha.
Aí volta para a página original. Aí eu entreguei, né, para o professor, fazendo aquele procedimento que todo mundo já conhece. Volto para o mural de atividades e agora eu vou fazer a atividade em PDF. A atividade está aí aberta, posso dar o zoom, vou escrever meu nome e começar a responder a atividade de forma aleatória, porque é só um exemplo. Aí eu passo para a próxima página, dou zoom para facilitar e continuo respondendo. Tem aí outras questões de marcar X, aí do lado tem um triângulo, eu como aluno posso colorir esse triângulo se eu quiser ou se fizer parte da questão, é só um exemplo também, tá bom? Aí na outra página, continuo com algumas questões de marcar X e tem também uma questão onde eu tenho que resolver uma operação. Não sei se eu resolvi isso aí corretamente, tá, gente? Se estiver errado, me perdoe, porque matemática não é o meu forte e eu só coloquei isso aí para vocês terem um exemplo também. A outra questão nem vou responder, continuo marcando X. Tem uma situação problema também, onde eu tenho que resolver uma questão de divisão. E na minha resposta eu posso acionar a caixa de texto por conta do espaço ser pequeno e ser mais fácil de escrever. Daqui para frente eu só vou fazer uma marcação de azul nas páginas, porque eu coloquei um arquivo muito grande e o tutorial vai ficar muito longo se eu responder cada uma dessas questões. É só para vocês verem que eu acessei todas as páginas e fiz algum rabisco nelas lá na frente. Salvo a minha atividade, entrego e vou para a próxima. Agora eu vou fazer aquela atividade que foi inserida como imagem e vou fazer o desenho. Ativo a canetinha e começo a desenhar aí aquela raposinha. Lá embaixo tem a joaninha também, onde eu vou colorir de vermelho e completar ela com as patinhas e com as bolinhas. Essa caixinha de ferramenta é muito boa para a gente fazer atividades de colorir. Atividades de desenho, as atividades de artes que precisa da intervenção do aluno com mais opções de cores e de espessura das pontas. Vamos supor que eu terminei toda a minha atividade, agora eu vou entregar. O procedimento você já conhece, eu já fiz no outro tutorial. Eu vou entrar na sala de aula como outro aluno para vocês verem como as atividades estão lá limpinhas, ó. Aparecem sem edição. Isso aí é outro aluno acessando a atividade, ó, tá limpinha para ele. Aquelas que eu editei e entreguei só ficam editadas para mim. Vou entrar na sala de aula como professor pelo celular. Vou acessar as atividades que eu postei para ver quem já respondeu. Clico na atividade em Word, aí aparece aí que um aluno respondeu e entregou. Quando eu clico no nome do aluno, aparece o anexo dele aí em PDF. Eu abro, vejo a atividade que ele fez, clico na canetinha e habilita a minha caixa de ferramentas para poder corrigir a atividade dele. Da mesma forma que o aluno fez para responder, eu vou escolher a cor da minha caneta e vou marcando aí certo ou errado nas respostas que ele fez. Vou colocar tudo certo só porque aqui é um exemplo, tá bom? Passo para a próxima página, continuo a minha correção. Quando eu terminar de corrigir, eu vou clicar em salvar. No final da atividade, eu posso até deixar uma mensagem mais específica para o meu aluno, como um parabéns, muito bom. Posso escrever alguma coisa nesse sentido. Depois que eu salvo a atividade, ela volta para essa página como se estivesse em branco. Eu fecho. Nessa página seguinte, eu posso atribuir uma nota para o meu aluno. Posso atribuir uma nota para o meu aluno, mas não é obrigatório. E também posso escrever um comentário para ele, que só ele vai ver na atividade dele, mas também não é obrigatório, é opcional. Deixei um comentário para o meu aluno aí, continue se esforçando sempre. Clico em devolver.
clico em devolver de novo. Aí aparece uma mensagenzinha embaixo dizendo que o trabalho foi devolvido. Aparece lá em cima o trabalho com nota, que foi o trabalho que eu devolvi. Entrei na sala novamente como aluno para vocês verem a visão do aluno do trabalho corrigido pelo professor. Clico na atividade que eu quero. Aí ela direciona para essa página onde tem um anexo. E aí aparece a minha nota lá em cima, 100 de 100, e o comentário que o professor deixou e a minha postagem em PDF. Quando eu abro essa postagem, eu posso ver todas as marcações que o professor fez. Está aí a minha atividade corrigida, todas as questões marcadas como certo, um parabéns no final e pronto. Recebi a atividade, respondi, o professor corrigiu, me devolveu e acabou. Agora, novamente como professor, eu vou corrigir aquela atividade de matemática. Tá aí a atividade respondida pelo meu aluno. Clico na canetinha, começo a minha correção, vou colocando aí certo no que tá certo, né? Só uma simulação, coloco alguns xizinhos aí de errado, circulo o triângulo e salvo a minha correção. Deixo um comentário para o meu aluno, atribuo uma nota para ele e devolvo. E por fim, eu vou corrigir a atividade de desenho da raposinha e da joaninha. Habilito a minha caneta, escrevo aí para o meu aluno que a atividade ficou incompleta porque ele não respondeu tudo. E lembro a todos que eu fiz todas essas correções pelo celular, porque pelo computador eu não encontrei essas ferramentas de edição. Depois eu posso fazer um tutorial de como corrigir pelo computador também, mas eu já adianto que até onde eu sei, as ferramentas são bem mais limitadas. Deixo o comentário aí para o meu aluno, coloco uma nota para ele e devolvo. Assim, concluo todas as minhas correções e devoluções. Agora, como aluno, eu vou ver a última atividade que o meu professor corrigiu, que é a do desenho. Abro a atividade, percebo que já tem uma nota e um comentário, clico no meu anexo e vejo aí o recado e as intervenções que o professor fez. E fecho a minha atividade.